Fala galera, bom, eu sei que vocês gostam de filmes polêmicos e eu já tô há bastante tempo sem trazer aqui no canal nenhum conteúdo sobre, enfim, filmes muito perturbadores, filmes de terror no geral também, que eu falava bastante aqui e eu sei que vocês gostam. Então eu decidi fazer uma versão 2 de um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás aqui no canal, que era basicamente sobre filmes muito difíceis de terminar porque eles eram muito perturbadores. Ainda não sei certinho como é que eu vou fazer o título desse vídeo aqui, então eu não vou fazer nenhum link aqui na abertura do vídeo, mas esse vídeo aqui vai ser uma lista de 5 filmes que eu particularmente tive muita dificuldade de terminar e pensei em parar várias vezes no processo aí de assistir porque eu estava achando muito pesado, estava me deixando angustiado, estava me deixando nervoso, aflito, hiperventilando e não estava legal. São filmes que eu já vou avisar aqui pra vocês de antemão que se vocês não estão num dia legal, não assistam, deixa pra ver num dia que vocês estão de boa, no começo de férias, entendeu? Com um pacote de Cheetos na mão. Assiste nesse dia, que tá tranquilão. Tá, mas antes de começar a falar sobre ele, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, me ajudar aí a engajar mais esse canal e chegar a mais pessoas. Também compartilhar o canal com quem vocês acham que vai gostar do meu conteúdo e de me seguir na minha única rede social, que é o Instagram, tá aqui na descrição. Então é isso, vamos lá falar desses filmes aí que são polêmicos, perturbadores, sangue, morte. Encabeçando essa lista, a gente tem o filme de 2018 que foi escrito, produzido, dirigido e editado, e esse detalhe do editado é muito importante, por Gaspar Noé. Por que eu falei que esse detalhe do editado é muito importante? Porque no dia que vocês assistirem Clímax, se vocês ainda não viram, vocês vão entender o quanto deve ter sido difícil editar esse filme. Aliás, o quanto deve ser difícil editar qualquer filme do Gaspar Noé, porque eu tenho muita pena de qualquer equipe de edição de um filme dele. O Gaspar Noé é um diretor que tem muita identidade, é muito fácil você ver que um projeto é dele, mas parte dessa identidade dele são justamente essas movimentações muito bizarras de câmera, que mudam muito o modo como você tá assistindo o filme. Todos os filmes dele você fica meio que flutuando pela história, sabe? A câmera, ela não é muito fixa em lugar nenhum, ela faz uns movimentos que eu não faço a mínima ideia de como se faz pra fazer. Eu não sei se ele tem um monte de braço mecânico no estúdio que sai carregando a câmera pros lugares, mas todos os filmes dele você vê de umas perspectivas bem esquisitas. E Clímax não é diferente. A gente também tem essa câmera aí que vai, né, voando pelo meio daquela situação toda. Então é uma coisa bem peculiar e eu fiquei feliz que dessa vez foi ele que editou, que aí ele jogou o trabalho nas costas dele mesmo, né? Clímax conta a história de um grupo de dançarinos que finalmente termina os ensaios aí de um número que eles estavam treinando e eles decidem juntar todo mundo num lugar e fazer uma festinha pra comemorar o fim dos ensaios. Uma coisa bem inocente e tranquilona, só que aí no começo da festa eles fazem ali os números de dança, estão muito animados, muito felizes, mas aí eles começam a perceber alguns comportamentos estranhos em alguns dos colegas ali da companhia de dança. E eles começam a suspeitar de que alguém batizou o ponche que eles estão tomando com alguma droga muito pesada. Aí quando eu digo muito pesada, é nível tipo assim, de crack pra baixo. Eu não faço ideia do que colocaram naquele ponche, porque quando vocês assistirem o filme, vocês vão entender. Eu não conheço nenhuma droga que cause tudo que causou aquele ponche. A coisa vira um pesadelo tão bizarro que basicamente a única coisa que você quer, depois que a galera toda tá drogada no filme, é que o filme acabe. Começa a acontecer tanta, mas tanta coisa traumatizante, é tanta cena absurdamente realista e absurdamente violenta. O tempo todo que eu vi esse filme eu fiquei sentado na minha cama em posição fetal, tentando esconder o meu rosto, mas eu não consegui esconder também dos gritos que eu tava ouvindo do filme. Eu não sei como é que eles fizeram aqueles efeitos especiais. O filme é muito bem feito. É muito bem feito. É tipo bem feito num nível que dá vontade de você levantar uma investigação criminal e descobrir se ninguém foi ferido na gravação daquele filme. Tem essa questão do filme todo se propor a parecer um plano sequência, então ele é como se fosse num take só. Ele não foi. Ele foi filmado bem rápido, se eu não me engano ele foi filmado em 2 semanas, mais ou menos, e tem os takes, assim, de mais de 40 minutos, então é quase um plano sequência, e também tem o fato de que o Gaspar Noé basicamente pediu para que os atores improvisassem quase o filme todo. Então, como tem essa questão da improvisação muito forte também, tudo parece muito realista. Clímax é um filme que eu admiro muito, porque ele é muito bem feito, ele atinge muito bem o que ele queria, que era te deixar com o cu na mão, é basicamente isso que ele tenta fazer. Achei Clímax muito mais efetivo do que o Proerd, fiz quase um ano de Proerd, e nada me fez ficar com mais medo de droga do que esse filme. E também recomendo que vocês vejam outros filmes do Gaspar Noé, ele tem bastante filme legal. Enter the Void é um filme muito legal, e também tem Irreversível, que é um filme muito bom dele também, o mais famoso. Todos eles são extremamente traumatizantes, todos eles têm cenas horríveis, então assim, se preparem para qualquer trabalho do Gaspar Noé, tá? Ele precisa de terapia, mas ele não faz. Então o que ele faz é causar na gente traumas para que a gente faça terapia. Continuando, a gente tem um filme chamado Brimstone, e já vou adiantar aqui que esse filme tem no Prime Video, tá? Só porque depois eu vou esquecer de falar. Brimstone conta a história de uma menina chamada Liz, que ela é muda, né? Ela teve a sua língua arrancada, e o filme ele é dividido em 4 atos. Gênesis, Êxodo, Retribuição e vou colar.
e Revelação. Ele é um filme de Velho Oeste, tá? Já vou adiantar, porque eu sei que tem muita gente que não gosta de filme de Velho Oeste, então ele é um filme passado ali naquele período meio colonização americana, e basicamente a gente acompanha a história dessa menina que mora numa cidade pequenininha, ela tem uma família, tem uma filha, tem um marido, até que chega um reverendo nessa cidade, e desde que ele chega ela começa a ficar totalmente problemática e totalmente desequilibrada. Então a gente vai acompanhando, na verdade, nesses 4 capítulos do filme, que não são em ordem cronológica, né? A gente vai e volta nessa história várias vezes, o porquê que ela tem esse desespero com esse reverendo que se mudou para essa cidade, o que ele fez com ela durante a vida dela, e depois a gente acompanha a história seguinte a esse momento. Toda a história da Liz é extremamente traumática, tudo que acontece com ela é muito pesado, é muito frustrante, é muito revoltante, é um filme muito revoltante, e ele é muito gráfico, e também ele é muito longo. Então acho que esses são os pontos principais, ele é muito gráfico e muito longo, então você fica muito tempo imerso naquela história. É uma história que fala de várias e várias injustiças a vários grupos, várias injustiças que aparecem ali no filme a gente ainda consegue observar hoje muito presente na sociedade. A gente tem o machismo sendo muito destrinchado ali em várias e várias formas. A gente vê como a mulher era colocada na sociedade, quais eram as opções que ela recebia, o que ela podia fazer para tentar se proteger de alguma forma. Então assim, é um filme que mostra essas questões numa perspectiva muito rudimentar, muito antiga, mas de qualquer forma é um filme que incomoda muito e que a gente consegue se identificar de várias formas, porque a gente ainda vê várias nuances dessas injustiças acontecendo nos dias de hoje. Então assim, é um filme com a Dakota Fanning, com Guy Pearce, tem bastante gente famosa, é um filme que tem um elenco muito bom, é um filme muito, muito bem feito, questão de fotografia, direção, efeitos especiais, é um filme realmente incrivelmente bem feito. Ele não foi muito bem de crítica, eu vi algumas pessoas falando justamente dessa questão de como a mulher é colocada no filme não ser muito legal. Como eu não sou mulher, eu não sei se pra mim não chegou algumas das nuances que algumas outras pessoas pegaram assistindo o filme. Então assim, ele foi muito bem de crítica técnica, não muito bem de roteiro, mas de qualquer forma foi um filme que eu gostei muito. Obviamente, já adianto de novo que é um filme muito angustiante, eu pensei em parar várias vezes no caminho, muitos momentos em que você acompanha cenas muito pesadas durante muito tempo, então tem cenas muito longas que são muito pesadas, então de qualquer forma é um filme que eu também só recomendo vocês verem se vocês estiverem bem, mas é um filme muito bem feito, Dakota Fanning arrasou muito, e é isso, e tem no Prime Video, então tá de fácil acesso. Continuando, a gente tem um filme que é uma produção da Netflix, então ele tá disponível na Netflix, que é Jogo Perigoso. Jogo Perigoso já foi um filme aí que fez um sucesso um pouco maior, ele caiu bem no mainstream, eu conheço muita gente que já assistiu esse filme. Ele foi dirigido, adaptado e editado pelo Mike Flanagan, que foi aí o responsável por finalmente conseguir fazer um filme de Jogo Perigoso, porque eu não sei se vocês sabem disso, esse conto do Stephen King ele é de 92, e ele era conhecido como uma das poucas coisas que o Stephen King escreveu que eram impossíveis de serem adaptadas para o cinema, né? O Stephen King, para quem já leu ele, ou já viu alguma coisa a respeito dele, sabe que ele é um escritor muito visual, tudo que o Stephen King escreve é muito fácil de você imaginar numa tela de cinema, então acho que talvez seja um dos motivos pelos quais tem tantas e tantas obras dele que foram adaptadas para o cinema, mas Jogo Perigoso era considerado um desses livros que não tinha como adaptar, porque a narrativa, enfim, era muito feita para literatura e no audiovisual não ia ficar muito legal. Mas o Mike Flanagan foi lá, fez a mágica dele e fez acontecer de uma forma muito boa, até porque o filme foi muito bem avaliado, tem aí 91% de aprovação no Rotten Tomatoes e foi muito bem de crítica quando saiu. Jogo Perigoso conta a história de uma mulher que vai com o marido dela por uma casa e uma cabana dessas isoladas, né, que o Stephen King adora, ele adora atacar personagem em cabana isolada pra se fuder lá sem conseguir chamar ninguém. E aí esse casal decide transar, se amarrando ali, com aquela coisa do fetiche de se amarrar. Só que depois que a mulher já está amarrada e muito bem amarrada, eu não sei se ela tá algemada, não, ela tá algemada, então assim, né, nenhuma chance de sair. O marido que tá transando com ela, ele tem um ataque cardíaco e morre em cima dela. Então a mulher fica presa com o cara em cima dela, e depois que ela tira o cara de cima dela, ela começa ali aquela aventura grotesca dela de tentar sair da cama e salvar a vida dela antes que ela morra de fome e de sede, de frio e do que quer mais que aconteça com ela ali dentro daquela cabana. Então assim, é um filme muito, muito angustiante, ele é um filme praticamente todo passado numa locação só, ele é todo passado dentro do quarto dela, então você acompanha cada momento, cada segundo daquela tensão, daquele desespero, tem várias outras coisinhas que vão acontecendo, alucinações, aparições e coisas que, enfim, não posso dar spoiler aqui, mas que deixam o filme ainda mais angustiante. Tem cenas extremamente violentas, tem cenas extremamente gráficas, assim, de você se contorcer assistindo. Então, assim, eu nunca li esse conto do Stephen King, mas pelo que eu vi no filme, eu não sei se conseguiram passar a mesma essência do conto, mas de fato fizeram uma coisa muito angustiante pro audiovisual. Então, assim, para um conto que era considerado impossível de ser adaptado, eu sinto que ele foi bem adaptado. E também queria dar meus parabéns aqui pra Carla Gugino, que é a protagonista do filme, porque ela mandou muito bem. Eu amo que eu falei mandar parabéns pra Carla Gugino, como se ela estivesse me assistindo, né?
Beijo, Carla. Arrasou no filme. Continuando aí com a lista de filmes traumatizantes, a gente tem Possessor, dirigido por Brandon Cronenberg, filho do David Cronenberg, que caso vocês não conheçam, né, também pode ser chamado aí de Cronenberg pelos BR. Ele é um diretor aí muito famoso aí dos anos 80, ele é o grande ápice da carreira do Cronenberg foi nos anos 80, e ele era muito famoso por fazer um negócio chamado body horror. Basicamente, body horror era que ele causava o horror e o nojo das pessoas nos filmes, com alterações e doenças e erupções na pele e no corpo das pessoas. Então, toda a parte do horror do filme do Cronenberg era muito feita com maquiagem e prótese e era sempre ligado ao corpo da pessoa passar por modificações muito horríveis. Então, assim, os filmes dele são bem gráficos e bem nojentos. Eu acho que A Mosca talvez seja o filme dele mais famoso, mais mainstream aqui no Brasil. Então, assim, o Cronenberg é famoso por fazer coisas muito nojentas e muito pesadas. E agora o Brandon pegou aí a vibe do pai e fez Possessor. Eu não tenho certeza se foi o primeiro filme dele, mas eu acho que foi o primeiro de grande destaque que o Brandon teve. O filme basicamente conta a história de uma assassina particular, só que ela usa uma forma meio diferente de cometer os crimes. Basicamente, ela usa uns implantes para entrar na cabeça de pessoas que têm acesso a quem ela quer matar, e aí ela usa o corpo da pessoa igual um avatar para conseguir assassinar quem ela foi contratada para assassinar. Esse é o plot principal do filme, e até que ela acaba ficando presa ali na mente de uma pessoa que ela entra, mas a mente dos dois começa meio que a mesclar e ela começa a ficar meio que presa na cabeça do cara que ela devia estar só usando. Então é meio que esse formato, esse sistema que eles usam dando errado, e é isso que você acompanha no filme. Então assim, o filme tem uma premissa bem interessante, ele tem uma premissa bem Black Mirror, assim. Inclusive a Andrea Riseborough, acho que é esse o nome dela, que faz a protagonista desse filme, já fez um episódio de Black Mirror também, ou mais de um. Mas o que fez Possessor garantir um lugarzinho aqui nessa lista é o fato de que o filme é muito imersivo, ele é muito pesado, ele tem uma vibe muito pesada, ele é um filme muito violento, ele é um filme que tem uma violência bem inesperada, assim, a violência vem nos momentos que você não tá meio preparado pra ela, de uma forma que você não tá muito preparado pra ela. É um filme que zero foi pelos caminhos clichê de cenas de gore e de cenas de violência, e é um filme que tem um final muito chocante e muito sangrento e muito gorezão, mas assim como todos os outros filmes que eu coloquei aqui nessa lista, ele é um filme muito bem feito. Inclusive eu queria até esclarecer isso, eu não acho que ninguém que tá vendo esse vídeo tenha isso em mente, mas um filme causar esse tipo de sensação em você, um filme te deixar meio pra baixo e etc, não quer dizer que ele é um filme ruim, tá? A ideia do filme como forma de arte é te causar alguma sensação, é te levar pra algum lugar. E alguns deles têm o propósito de te levar pra esse lugar, que é um pouco pesado. Então assim, o fato de que eles conseguiram fazer isso prova que eles foram filmes muito bem feitos. Até porque terror é uma coisa que a gente vê muito. E a gente sabe que a linha entre o assustador, o pesado e o extremamente caricato e ridículo, ela é muito tênue. Então quando você faz um filme que de fato consegue te sugar dessa forma, né? Um filme consegue sugar a audiência dessa forma, quer dizer que ele foi muito bem feito, quer dizer que todos os profissionais ali dentro mandaram muito bem. Então todos os filmes que estão aqui nessa lista, parabéns pra todos vocês. E por último, pra finalizar aí essa lista de filmes que vão te mandar direto pra terapia, a gente tem, eu acho que de todos aqui dessa lista, o que me deixou mais angustiado, o que mais me fez pensar em parar 300 vezes enquanto eu tava assistindo, que foi Ghostland. Ghostland foi roteirizado e dirigido por Pascal Laugier, eu acho que fala esse nome dele, ele é francês, que é o mesmo diretor que fez Mártires, né? Inclusive eu já falei de Mártires aqui no canal algumas vezes, foi um filme que realmente mexeu muito comigo e me deixou muito mal. E assim, a gente vê que esse cara tem um talento muito bom pra acabar com o psicológico de quem tá assistindo um filme dele. Ghostland conta a história de uma mulher que herda uma casa da tia dela que morreu, e ela leva as filhas pra morar nessa casa. Logo no dia que elas chegam, rola uma invasão nessa casa, né? As filhas são sequestradas, né? Colocadas num cômodo, a mãe é colocada em outro cômodo, elas são torturadas, enfim, acontece uma situação. E aí daí pra frente eu não tenho como falar nada desse filme, porque basicamente o que coloca ele nessa lista como um filme traumatizante e o que faz ele ser tão bem escrito quanto eu acho ele bem escrito, porque eu acho esse filme excelência de roteiro, justamente são esses plot twists que eu não posso citar aqui porque eu vou dar spoiler do filme. Então assim, a única coisa que eu posso falar sobre Ghostland é um filme muito bem escrito, é um filme extremamente sufocante, é um filme extremamente frustrante. Ele várias e várias vezes te leva naquele lugar de achar que vai dar tudo certo, e aí você volta pra aquilo tudo de novo. Então assim, é um filme muito cansativo. Cansativo não no sentido de ser chato, ele é cansativo no sentido de desgastar o seu psicológico. Eu não sei explicar, eu queria muito conseguir definir isso. Sabe aquela coisa que é perturbadora, mas ela não parece que veio do mundo real? Ela parece que veio de um pesadelo seu? É basicamente isso que Ghostland me traz. Ele é um filme que parece que saiu de um pesadelo meu. É aquela coisa que se eu explicar, dizer pra alguém, olha, tem isso no filme, não vai parecer que ele é tão pesado quanto ele é. Tem o rolê todo de cativeiro e sequestro, que mexe muito comigo, eu detesto esse tema, mas assim, no geral, ele é um filme muito perturbador, ele é um filme muito bem feito em conduzir
a sua cabeça para aqueles lugares obscuros que eles estão levando as personagens do filme. Os personagens secundários, os vilões e tal, muito perturbadores. Então, assim, tudo em Ghostland funciona muito bem pra acabar com o seu psicológico e fazer você sair se rastejando do filme. De fato, esse cara, o Pascal Laugier, ele é incrível de fazer isso. O Martin Lins me deixou com uma sensação muito parecida. E eu acho de verdade que Ghostland foi muito subestimado pelo público. Eu não entendi porque que Ghostland não recebeu mais palco, não recebeu mais aplausos, não recebeu mais crítica positiva. Mas, de qualquer forma, é um filme que cumpre muito bem seu papel de ser um filme perturbador e claramente ia entrar aqui na minha lista de filmes muito difíceis de assistir até o final. Então, é isso, galera. Depois comenta aqui embaixo se vocês conhecem outros filmes também tão perturbadores quanto esses, e também comenta se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem mais vídeos assim que eu posso fazer. Infelizmente, eu já me submeti a assistir muito filme perturbador, então assim, tem mais alguns aí pra eu falar, então se vocês quiserem que eu fale, comenta aqui embaixo. E é isso, não esquece de me seguir na minha única rede social, dá like nesse vídeo e também se inscrever no canal se você gostou. Não esqueçam também de compartilhar aí com seus amiguinhos que gostam de filmes perturbadores. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.